Neste vídeo eu vou te ensinar, não uma, não duas, mas 3 formas de colocar uma imagem dentro de um ou mais textos utilizando o Photopea. Olá, meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como é que você pode pegar uma imagem e embutir essa imagem dentro de um texto, que pode ser um texto de uma única palavra, pode ser um texto de 3 ou mais palavras, pode ser apenas letras, e isso vai depender muito do que você quer fazer. Por essa razão, eu vou abordar 3 formas de se fazer isso, para que você possa ter uma visão bem detalhada de como usar esse recurso. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. E aproveita também e já ativa o sininho com todas as notificações para que você possa receber essas notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, já deixa o seu like e também assista o vídeo até o fim, porque além de eu estar trazendo vários detalhes e macetes durante todo o vídeo, no final eu vou mostrar justamente a dica matadora, a dica que muita gente quer saber e não sabem como fazer em relação à inserção de imagens dentro do texto. Então vamos lá, Photopea aberto, vamos criar aqui então um novo projeto, vamos chamar de imagem dentro do texto. E eu vou colocar aqui uma largura de 1280 por 720. Eu poderia usar uma largura de 1920 por 1080, mas de repente, se você não tem uma máquina muito robusta, é interessante que você trabalhe com a largura menor, inclusive diminuindo a resolução da imagem, para que você possa trabalhar de uma maneira mais leve, né? Sem tanto travamento, sem tanta demora. Então eu vou escolher aqui na área tela do novo projeto a opção HD, que é exatamente 1280 por 720. Dou um clique nela e clico no botão criar. Agora eu vou te dar a referência do site Pixabay. Eu não vou estar disponibilizando nenhuma imagem, mas as imagens que eu vou utilizar eu encontrei aqui, nesse banco de imagens que é totalmente free, né, sem royalty. Você pode usar tanto para trabalhos comerciais como também para estudo. Não vai ter nenhuma implicação, você não vai pagar nada para ninguém. Então o Pixabay é um site que você tem que deixar ele aí nos seus favoritos. Favorita ele porque você vai encontrar muitas imagens legais. E eu aconselho que você busque aqui, por exemplo, se você quiser imagens bonitas, né, por paisagem, e aí você vai ter várias paisagens bonitas, ou você pode também pesquisar por landscape, que é paisagem em inglês, que vai te trazer também várias outras imagens, além das que ele mostra lá em paisagem, né, na busca por paisagem, mas vai te trazer sempre, inclusive, imagens panorâmicas, né? Imagens enormes com excelente qualidade. Eu já escolhi as imagens que eu vou utilizar, você pode estar escolhendo a imagem que você quiser. E aí, olha só, como é que você distingue o que é grátis e o que é pago, né? Aqui em cima, veja que aparece imagens patrocinadas, stock. Essas aqui são pagas, mas o que tem aqui, ó, imagens gratuitas de landscape. Todas essas aqui de baixo, elas são gratuitas. Então, se você clica, por exemplo, nessa imagem aqui, simplesmente ele mostra a visualização da imagem e aqui você pode clicar em download. Na hora que você clicar aqui em download grátis, ele mostra várias resoluções. Então, eu aconselho, se você não vai trabalhar, tá só estudando, pega uma imagem de 1280 por 720 mesmo. É uma imagem HD, nem tão grande, nem tão pequena. Agora, se você quer trabalhar de forma mais leve, sem travamento, escolhe uma opção 640 por 360 ou abaixo do tamanho HD, que é 1280 por 720, que já dá para você trabalhar tranquilamente. Clique em download e baixa a imagem, é só abrir lá no Photopea. Então vamos começar inserindo um texto aqui. Vou dar um clique, vou clicar aqui em qualquer lugar e vou escolher a fonte. Uma dica: quando você vai usar esse recurso, busque por fontes que sejam fontes largas, grossas, né? Fontes que você possa colocar uma informação dentro delas. Se você escolhe fontes muito finas e que não sejam retas, vai acontecer de ninguém perceber, ninguém vai notar esse efeito. Então, procura sempre por fontes grossas. Eu vou trabalhar com uma fonte chamada
Monte Serra, que é essa fonte aqui. Se você não tiver ela, não tem problema, pode procurar qualquer outra fonte que seja grossa. Inclusive, se você não sabe como instalar fontes, eu vou deixar aqui em cima, deve estar aparecendo agora para você, um link com uma aula onde eu ensinei como você pode estar baixando e instalando fontes no seu Photopea. Então, essa aula ela é fantástica, é completa e você vai poder aprender como fazer isso de maneira bem fácil e simples. Então, eu vou escolher a Monte Serra, porque eu já utilizei em outros projetos. Vou dar um clique. O legal dessa fonte é que eu tenho várias características. Quando você pega fontes com várias características embutidas dentro dela, é muito legal porque você pode tanto usar ela bem fina como ela muito grossa. Então são formas de eu dar peso à fonte, né? Então eu vou estar trabalhando aqui com a Black e vou colocar aqui tamanho 150 por enquanto, depois eu aumento. Vou deixar ele na cor preta mesmo, vou dar um clique novamente aqui no cursor e vou digitar aqui a palavra África, tudo maiúsculo. Ok, tá pequeno, Alt Ctrl T, Shift Alt para manter a proporção e vou aumentar. E vou deixar ela aqui no centro. Vou dar o Enter para confirmar. Então eu já tenho aqui um texto e eu já tenho também um background, que eu vou mudar aqui para fundo, que no momento está branco. Depois a gente pode estar mudando isso aqui. Vou então importar uma imagem. Então eu quero trazer a imagem diretamente aqui para minha composição. Deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para dar uma ampliada. Vou vir aqui em arquivo e vou escolher abra e coloque. Se eu clicar só em abrir, ele vai abrir a imagem e colocar numa guia exclusiva. Mas se eu escolher abra e coloque, a imagem ou as imagens que eu selecionar vão estar aqui dentro. Então abra e coloque. E aqui eu vou estar procurando a imagem que eu quero trabalhar. Vou pegar essa daqui, eu achei ela muito bonita. Vou clicar em abrir e ótimo. Ela vem aqui para minha composição. Vou confirmar, pode ser com Enter ou clicar aqui no botão confirme. Vou dar um Ctrl menos, somente para afastar um pouquinho. E aqui eu tenho ó, a imagem e eu tenho o texto. Vou mudar primeiro o nome da imagem aqui para imagem e vou colocar ele para cima do texto. Ele precisa estar acima do texto. Se você por acaso perceber que essa imagem ela tem uma resolução muito alta e está dando travamento, está ficando lento todo o processo, você pode selecionar ela e vir aqui no menu imagem e escolher tamanho da imagem. Note que ele tem uma largura 1280 por 720, então você pode mudar aqui a largura. Por exemplo, eu gostaria que a imagem tivesse 800 por 600, então eu venho aqui e mudo a largura para 800. Clico aqui nessa área cinza escura e ele já muda a altura automaticamente porque esse cadeado está habilitado. E aí eu vou ter uma imagem de tamanho de tela igual, vai ficar esse formato 16:9, mas eu diminuo a resolução e com isso fica muito mais leve. Eu não vou fazer porque minha máquina, eu trabalho perfeitamente com Full HD, 1280 por 720, vai ficar muito fácil de trabalhar. Então eu vou cancelar. Mas se você quiser diminuir para deixar mais leve a sua composição, fica à vontade. Vou fechar aqui, vou cancelar, né? Vou dar um Ctrl 0. Beleza. Primeira forma então é muito fácil. Eu tenho o texto que eu quero, e eu tenho a imagem que eu quero colocar dentro do texto. E a forma mais fácil de fazer isso é segurando a tecla Alt e clicando na imagem que você quer colocar dentro do texto. Ou você pode clicar com o botão direito em cima da camada da imagem e escolher máscara de corte. Tanto faz. Eu gosto de usar o Alt e clicar na camada porque acho mais fácil, acho mais rápido. Com isso, eu tenho minha imagem dentro do texto. Olha só. E o legal é que se eu clicar na imagem e clicar na ferramenta mover, posicionar aqui no caso, a imagem. Por exemplo, quero mostrar essa parte aqui. Ótimo. Deixa eu usar aqui o Z, o zoom, para dar só uma pequena afastada. Barra de espaço eu ajusto. Ótimo, essa é a primeira técnica. E aí muitas pessoas me perguntam, inclusive nos próprios comentários dos vídeos, né? Sempre pedem, poxa Maurício, e se eu quisesse colocar uma imagem dentro de um texto maior, um texto que tivesse, por exemplo, 2 linhas, 3 linhas? Bom, nesse caso, o que você pode fazer é o seguinte, eu posso vir aqui com a ferramenta de texto, chegar aqui no final de África, por exemplo, dar um clique, ou dar um Enter, eu vou colocar aqui África selvagem. Já digitei, Maurício, mas não está aparecendo. Não está aparecendo porque há um distanciamento aqui entre a primeira linha e a segunda. Então o que eu vou fazer? Eu vou confirmar primeiro o texto e aqui com a ferramenta mover eu vou arrastar o texto aqui mais para cima. E aqui eu vou habilitar o painel caractere e vou diminuir aqui a entrelinhas. Deixar ela mais ou menos aqui. E aí, obviamente, a palavra selvagem, ela é maior do que África, então eu vou dar 2 cliques nela, só para selecionar, e aí eu vou diminuir aqui o tamanho dela.
Veja que o limite é 150. Então eu chego aqui entre tamanho e o número que tem e vou aumentando até mais ou menos ela chegar aqui perto da letra A. Feito isso, vou confirmar, vou lá no painel caractere novamente e vou diminuir um pouco mais a entrelinha aqui, ó. Só chega até 100, mas eu venho aqui entre entrelinha e o valor 100 e aqui eu posso estar movendo. Deixar essa distância aqui tá ótimo. Então eu tenho um texto um pouco maior, né? Posso clicar nele e arrastar um pouquinho mais para ir ajustando. Olha só como fica legal. Essa é a segunda forma de colocar uma imagem dentro de um texto. Essa é uma forma bem simples de você acrescentar mais textos e poder manter aquela imagem dentro dos dois textos, né? Eu poderia colocar até mais um texto aqui e a imagem iria se ajustar aos textos acrescentados. Só que aí tem uma coisa que muita gente também me perguntou: Maurício, como é que eu coloco uma imagem em 3 textos separados? Não um texto, como é o caso desse que eu acabei de criar, porque nesse caso é um texto só com 2 palavras, né? África selvagem. E se fosse, por exemplo, África selvagem, mas fossem 2 textos separados, será que funcionaria? Vamos ver. Vou desabilitar aqui esse texto e vou criar 2 textos separados. Vou até desabilitar aqui a camada de corte e eu desabilito da mesma forma que eu habilito, né? Ou eu clico com o botão direito e desmarco máscara de corte, ou eu posso segurar o Alt e clicar, que aí eu volto a ver a imagem inteira. Vou desabilitá-la por enquanto e vamos lá. Vou criar o mesmo texto, só que agora com uma outra situação. Vou dar um clique aqui na ferramenta de texto. Eu não vou mudar porque ele mantém a fonte aqui, vou só aumentar o tamanho, vou deixar 150 mesmo, depois eu aumento. Então vou colocar África, confirmo, de novo vou criar outro texto, dessa vez selvagem. Então eu tenho aqui 2 textos. Vou posicionar já os textos, selvagem, vou clicar aqui na África, deixar ela mais ou menos aqui. Eu quero esse formato, vou selecionar os 2 textos, né? Clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último, Alt, Ctrl T, e aí com o Alt e o Shift eu vou aumentar mais ou menos até aqui e vou confirmar. Então note que agora eu tenho 2 textos, não é um único texto com 2 palavras, né? Então são 2 textos, cada texto tem uma palavra. Vou colocar a mesma imagem lá para cima e vou habilitar. Então olha só o que acontece quando eu uso a máscara de corte. Veja que selvagem é a primeira palavra. Vou até mudar aqui para deixar a ordem correta, né? África selvagem. Vou segurar o Alt e vou dar um clique aqui na camada da imagem. Note que ele aplicou a máscara de corte apenas na palavra África. Por quê? Porque ele só pode aplicar numa única camada abaixo dela. E aí você pode pensar, bom, se eu quero então que a palavra selvagem também tenha a imagem, é muito fácil, é só eu copiar essa imagem e colocar também aqui em selvagem. Funciona? Sim, funciona. Inclusive essa técnica é muito legal de fazer se você quiser, por exemplo, uma palavra ou uma letra com imagens separadas, com imagens diferentes. Então, por exemplo, eu poderia aqui em África colocar uma imagem lá da África e aqui em selvagem colocar uma outra imagem para selvagem. Poderia ser letras separadas, por exemplo, eu quero uma imagem para o A, uma imagem para o F, uma imagem para o R, uma imagem para o I, uma imagem para o C e uma imagem para o A. Você consegue colocar uma imagem diferente para cada letra, sem problema nenhum. Só que nesse caso não é isso que eu quero. E também não quero ter que repetir, porque aí minha composição, além de ficar muito maior, ela vai ficar muito mais pesada, vai ficar muito mais bagunçado aqui no meu painel camadas, né? Mas pode ser feito. Mas olha só o que acontece. Quero duplicar essa imagem aqui, como é que eu faço? A forma mais rápida, você pode dar um Ctrl J e colocar a cópia para cá, olha só. Só que aí tem um problema, né? Porque eu posso, de repente, mudar aqui o posicionamento e as imagens, elas não terem uma continuação, né? Ó, aqui poderia estar assim, e aqui, isso fica legal também. Mas se eu quiser ter uma sequência da imagem, isso aqui já me atrapalha. Eu vou ter que estar posicionando, né? Mas eu tenho total controle. Mas imagina se fosse o caso aqui do exemplo que eu dei agora há pouco. A palavra África sendo formada por letras separadas. Olha o trabalho que daria.
Então qual é a dica que eu dou para você, que é a dica matadora? É muito fácil. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Design. O Kit do Design é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Eu vou apagar essa cópia que eu fiz aqui. Então, clico nela e deleto. E aí eu vou desabilitar por enquanto aqui a imagem. Vou até tirar aqui a máscara de corte. Botão direito, máscara de corte. E vou desabilitar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Todas as palavras que estiverem separadas, ou todas as letras, dependendo de como você quer fazer, elas precisam ser selecionadas. No caso, eu estou trabalhando com a palavra África e a palavra selvagem. E aí eu vou clicar aqui no botão Nova Pasta. Ou Ctrl G. Porque aí eu crio uma pasta e dentro dela eu estou colocando as duas palavras, né, os dois textos, África e selvagem. Que eu vou mudar para textos, né, mudar o nome da pasta textos. Se você não sabe como fazer, é só dar 2 cliques aqui no nome da pasta e digitar o novo nome. Agora eu posso habilitar aqui a imagem e fazer o mesmo processo. Seleciono a imagem, seguro o Alt, clico na camada da imagem, obviamente, e tá aí, ó, apliquei nas duas ao mesmo tempo. Lembrando que eu posso fazer isso com um único texto, desde que eu tenha digitado tudo junto. Mas às vezes você quer que uma palavra fique num canto, outra palavra fique em outra posição e não dá, né? Não fica legal fazendo o texto numa única camada. Então você precisa digitar vários textos separados. E essa então é a técnica que eu utilizo para colocar uma imagem dentro de textos separados. E aí eu posso posicionar. Quero deixar assim, tá ótimo. E o mais legal é que eu posso chegar aqui na pasta de textos, dar 2 cliques para abrir os estilos de camada, e aí eu posso, por exemplo, aplicar uma sombra, que essa sombra vai ser aplicada em todos os textos. Eu vou colocar aqui uma sombra, deixar aqui uma opacidade 100%, com 90 de ângulo, deixar aqui o tamanho 5, para dar uma desfocada, e já deu um volume legal, né? Acho que 5 tá muito, deixar um 3. Em vez de 10 eu vou colocar 7, pronto. Então ele vai dar uma valorizada aqui na sombra, como se o sol tivesse vindo de cima para baixo. Vou aproveitar também e vou colocar aqui um bezel de relevo. Vou usar como bezel interno. Deixar uma profundidade aqui de 350 e deixar um tamanho de 3. Que vai diminuir aqui esse sombreamento interno, né? Beleza, acho que é isso. Acabo deixando os textos, né, mais volumosos. Vou dar OK e aí eu posso aqui no fundo dar 2 cliques. E aqui no estilo da camada eu posso dar uma sobreposição de cor. E aí eu posso estar escolhendo uma cor diferente. Escolhi aqui um amarelo. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, só para dar um contraste. Acho que essa tonalidade de amarelo está muito... Aqui está melhor. Você pode colocar a cor que você quiser, tá? Dá uma aumentada aqui, acho que 62% está ótimo. Ok, já tem aqui um fundo diferente, contrastando, né, com a cor aqui do preenchimento feito pela imagem. Então, como te prometi, nesse vídeo eu te ensinei 3 técnicas de como você pode estar colocando uma imagem dentro de um texto. E das 3, qual que você gostou mais? Comente! E se gostou do vídeo, por favor, compartilha, né? Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Chegamos a 1000 inscritos e isso tudo graças a você, graças ao seu apoio. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.